Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou a hora do nosso encontro. Obrigado por esperar ontem. Entrou mais tarde. É que minha filha, que põe no ar depois de editar, estava em Guayaquil, no Equador, e não funcionava a internet do aeroporto, mas teve a sorte de, na conexão em Bogotá, no aeroporto, funcionou e às 11 horas estava no ar. Obrigado por esperar. Me desculpem. Hoje é 12... ou é 13 de fevereiro? 13 de fevereiro, gente, 13 de fevereiro de 1945, eu estava com 4 anos e pouco, começou um bombardeio que não parou, enquanto não arrasou totalmente a cidade de Dresden, na Alemanha. Totalmente desnecessário. Pura crueldade e demonstração de poder. Bombardeio pelos Estados Unidos e Inglaterra. Não ficou pedra sobre pedra. Até a igreja de Santa Maria foi jogada no chão. O Teatro da Ópera, maravilhoso. A Florença do Elba. Era a Florença da Alemanha. Tanto que depois de reconstruírem aí um pouco, deixaram a torre da igreja no chão, porque ficava do lado soviético, para mostrar como são cruéis os americanos e os ingleses, né? Mas puseram lá, não tiveram coragem de levar para Moscou nem para São Petersburgo, aquilo que os alemães tiraram de Paris, de obras de arte, e os soviéticos tiraram da Alemanha, mas ficou na Alemanha comunista, lá na Gemäldegalerie, Galeria de Pinturas. Os anjinhos de Rafael estão lá, maravilhosos. Gente, desnecessário bombardeio. Vingança, talvez, do que os alemães fizeram com Coventry, na Inglaterra, bombardeio. Mas arrasaram, não ficou nada. E os alemães depois reconstruíram, principalmente depois da unificação, pedra por pedra. Era para demonstrar para Stalin que somos capazes disso. A guerra já estava quase terminando. 13 de fevereiro a guerra terminou, os alemães se renderam, a Alemanha nazista, dia 8 de maio, depois de Hitler morto. Só para a gente guardar um pouquinho da nossa história contemporânea. A gente acha que o mundo é bonito, mas acontecem essas coisas, como estão acontecendo hoje, na Ucrânia, terremoto da Turquia, na Síria, os OVNI agora, que diz o Pentágono que não são de outro planeta. Bom, vamos em frente, não esqueça de se inscrever, apertando aí no botãozinho de inscrição e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Então, vamos aos assuntos de hoje. O primeiro assunto é terrível. É catastrófico. E eu confesso que só tomei conhecimento dele porque o ministro Fux, ex-presidente do Supremo, se rebelou e contou. O Supremo aprovou o fim da coisa julgada, no que diz respeito a assuntos tributários. Gente, a Constituição, na linha 36 do artigo 5º dos direitos e garantias individuais, diz lá: a lei não prejudicará direito adquirido, ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Ou seja, é proibido até fazer lei sobre coisa julgada. E a contribuição social sobre o lucro líquido levantou uma série de questões de dívidas que as pessoas recorreram ao Supremo, recorreram à Justiça, tramitou em toda a cadeia da Justiça e terminou coisa julgada no Supremo. E semana passada o Supremo disse, não, coisa julgada no assunto tributário pode ser reaberta. E quem não pagou o tributo vai pagar com juro e multa.
50 bilhões aí armazenados. Gente, vocês lembram da frase do Pedro Malan, esse profeta? No Brasil, até o passado é imprevisível. Imagina, a empresa ganhou, não pode ficar tranquila. Agora imagine investidores, empreendedores, vão fazer o quê nesse país? Já que isso é a raiz da segurança jurídica na área econômica. Estão cortando a raiz, a árvore vai murchar e secar. E não vai dar frutos. Vamos ver se essa morte do direito adquirido, da coisa julgada, consegue haver uma ressurreição. Através do Congresso, talvez. E não é só isso que temos de fatos assustadores. Vocês sabem, né? A ex-candidata do MDB à presidência da República, Simone Tebet, é agora ministra do Planejamento. Sabe o que ela disse na Câmara Americana de Comércio no Brasil? O déficit previsto para as contas públicas é insustentável e é preciso reavaliar as políticas públicas. Eu não acostumo nunca com esse plural de política. Políticas públicas. E evitar gastos desnecessários. O déficit previsível é de 231 bilhões. Ela está contra os gastos desnecessários. Um deles foi criar o Ministério do Planejamento. 231 bilhões de déficit. No ano passado, 2022, houve superávit primário, que é a soma do Tesouro, das contas do Tesouro, da Previdência e do Banco Central, de 55 bilhões. Fazia 8 anos que não havia isso. Bom, temos um outro problema que empurra o dólar para cima, os juros para cima, a inflação para cima, já estão fazendo projeção de inflação crescendo, e o PIB para baixo. É a briga do governo e do PT contra o Banco Central independente. O PT está dizendo que vai convocar o presidente do Banco Central, Campos Neto, para dar explicações no Congresso por que a taxa básica de juros é 13,75%. Aí a oposição reage e também vai convocar o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para explicar os gastos dispensáveis e excessivos. Pois é. E, bom, gente, vamos mudar para outro assunto, né? CPI, sobre os acontecimentos de 8 de janeiro. Que o Washington Post, ao noticiar a visita de Lula a Biden, falou em 6 de janeiro, no título. Lá na 9ª página, no título. Foi a única referência que fez. Bom, por que o governo não quer CPI? Gente, será que o Congresso Nacional não está à altura da gravidade do que aconteceu em 8 de janeiro? E vai deixar isso para quem investigar, para o Ministério Público, só. É um caso político, gigantesco, como nunca se viu nesse país. Os 3 poderes invadidos, com depredações. CPI para evitar que isso aconteça de novo, investigando as causas mais remotas disso tudo e todos os personagens envolvidos. Está começando amanhã
a CPI da Assembleia do Distrito Federal. Mas isso não basta. Tem que haver uma CPI mista, Congresso, né? Câmara e Senado, para estar à altura do acontecimento histórico do 8 de janeiro, não é? Bom, vamos a notícias melhores. Sensatez da Força Aérea Brasileira lá na retirada dos garimpeiros. Abriu um corredor para poderem sair pacificamente, né? Embora os gritos, as declarações, né? Eles vão sair pacificamente, são trabalhadores brasileiros que foram para lá, não pode, né? É ilegal, só quem pode autorizar pesquisa e lavra é o Congresso Nacional, mas eles foram lá sem autorização, agora para sair também. E vocês vão de estar lembrados que uns 10 dias atrás, mais ou menos, eu sugeri isso aqui. Deixem o corredor para eles irem embora, tem que ir embora de avião, inclusive, porque não tem como caminhar 280 quilômetros de distância pela mata, com cobra, com mosquito, com malária, com Yanomami, né? Pode haver até confronto prejudicial para os dois lados. Eles vão poder continuar saindo até dia 6 de maio. Haverá tempo para retirada. São 25 mil, 30 mil brasileiros pobres que foram lá em busca de futuro, que tem que ser considerados também. Os Yanomami têm que ser protegidos, porque, pelo jeito, eles não conseguem se proteger sozinhos nem com comida, por algum motivo que eu ainda não entendi. Comem mandioca, peixe e caça. Estão ensinando lá, eu vi agora que estão ensinando, acho que alguém do Ibama está ensinando a comer legumes, que eles nunca comeram legumes na vida, está ensinando a fazer uma sopa de legumes. E claro que não vai faltar gente, está mudando os costumes deles, gente, mas nos costumes deles eles estão morrendo subnutridos. Não? Não, tem que manter isolados. Bom, se os mantiver isolados, não dá para jogar comida para eles. Porque a comida pode estar contaminada, né? É fácil sonhar na mesa de bar. Gente, o agro brasileiro, reflexo de 2022, vai colher a safra recordista de 302 milhões de toneladas. Isso dá mais de 15% da produção de uma safra para outra. 15%. 15% cresceu a produção e cresceu quanto? A ocupação diária. Quanto a área? 3,5%. Significa cresceu em produtividade. Cresceu verticalmente e não horizontalmente. Esse é o agro brasileiro. Orgulho do Brasil. 39 milhões de toneladas a mais de um ano para o outro. Tomara que continue a despeito do preconceito de uma ideologia que agora é dominante. De Brasília, Alexandre Garcia.